Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui ao vivo, direto da cidade de Armion, unida aí, número 95, nessa igreja Jesus Cristo, Ministério da Reconciliação, que tem aqui seus 12 anos nessa caminhada, nessa trajetória, e hoje mais um dia abençoado, dia de domingo, 23 de março de 2025, para nós hoje meditar na palavra de Deus, aquele que Deus colocou no meu coração, aquele que Deus botou para mim exatamente falar. Eu vou ler a palavra de Deus, depois meus irmãos vão entrar aí para também compartilhar. Eu vou dar ao seu coração essa interpretação, essa paz maravilhosa, em nome de Jesus. Então, novamente, como eu disse que continuaria nesse domingo, no capítulo 20 do livro de Apocalipse, livro das Revelações, e eu vou falar aqui hoje sobre a destruição total de Satanás, o julgamento dos mortos. Dois temas dentro deste assunto, para nós trazer uma meditação. Vou ler aqui esses 9 versículos que faz esses dois temas. Apocalipse capítulo 20, versículo 7. Quando se completaram os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Sairá para seduzir as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a grande guerra. Então as nações marcharão por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Todavia um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já havia sido confinados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Esses 4 versículos falam sobre a destruição total de Satanás, mas nós vamos também meditar no julgamento dos mortos, que está junto aqui. Em seguida observei um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, aleluia, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não foi achado lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono,
E alguns livros foram abertos. Então abriu-se um outro livro, o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. O mar entregou aos mortos, que jazia nele, a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E um por um foi julgado, de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, teu Filho, quero agradecer por esta palavra revelada no século I e agora sendo novamente trazida no século XXI aos nossos corações. O Senhor tem impulsionado esta palavra, colocado no meu coração e dado prazer e alegria para que eu fale ela. E nessa noite a tua palavra entre dentro do nosso coração e ali faça morada no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe nossos corações, nossas vidas. Aleluia. Quero nessa noite dar continuidade desse versículo, desse capítulo 20, que fala do milênio. Eu me alegro porque muitos anos atrás eu tive revelações sobre arrebatamento. Tão maravilhoso a forma que Deus me mostrava no meio de sonhos. Me lembro de ter essa primeira revelação, tem uns 14 anos. Minha mãe ainda era viva, acho que é aí em 2009. Sempre ela vem à tona no meu coração. Essa primeira, segunda, terceira revelação, no caso 3, todas elas do arrebatamento. Me lembro como fosse agora. Pelo menos uma delas, já que estamos aqui nessa passagem tão maravilhosa, que fala do milênio, que fala da prisão total de Satanás, que fala do julgamento dos mortos. Então Deus tem colocado no meu coração, isso é uma alegria da igreja, é uma alegria daqueles que têm prazer de viver em Cristo. Então essa passagem do livro de Apocalipse é muito importante e ela nos dá alegria, não dá medo, ela não dá
tristeza, quando ela é esclarecida do jeito que ela é. Então, livro de Apocalipse, capítulo 20, o verso 7. O primeiro tema aqui é a destruição total de Satanás. Já começamos a nos alegrar, irmão, porque já está falando aqui da retirada do mal, está falando aqui do encerramento, exatamente da destruição do pecado malignamente, está falando do freio total na vida das pessoas que praticam o mal. A Bíblia já tem revelado no século I, ali nos anos 65, anos 70, começou a igreja a ser revelada, e é muito importante para a igreja atual, que é hoje, a igreja que nós estamos vivendo, que somos nós. Somos a igreja dos últimos tempos, porque nós temos esse século para meditar na palavra de Deus. Aqui, quando fala do julgamento, isso é no juízo final. Quando fala da destruição total de Satanás, exatamente não é agora, mas é no milênio, aonde quinta-feira eu trouxe essa palavra sobre o milênio para a alegria de todos, mas nós vamos dar continuidade para a gente ver a tão grande bênção de Deus, porque aqui Deus, Ele está tirando a maldição. Esse capítulo mostra que Deus, nesse tempo do milênio, está tirando a maldição. Versículo 7 do capítulo 20 de Apocalipse diz: quando se completaram os 1000 anos, olha, quando completaram os 1000 anos, o que aconteceu? Satanás será solto da sua prisão. Então, dentro dos 1000 anos, não tinha totalmente como hoje maldição. Quem acompanhou sobre o milênio, que o rei é Jesus, a cidade santa estava nas bênçãos ali, estava a igreja, que é a igreja de hoje, o povo salvo, que chama-se os glorificados, estava lá com Jesus. E aqui, nesse reinado, Satanás, ele foi preso. Ele foi totalmente preso, porque naquela cidade ele não ia tentar, ele não ia entrar, ele não ia fazer que a nação pecasse, porque quem era o presidente dela, quem era o rei dela? Era Jesus. As pessoas estavam vivendo, nós podemos chamar de 1000 anos maravilhosos. Já pensou aí? Você medite aí. O nosso tempo de hoje, se não existisse o mal, não existisse as trevas, Satanás estivesse preso, ele não estivesse agindo. Porque hoje nós vemos muitas pessoas que não entendem, querendo fazer essa forma que Jesus está fazendo. Só Jesus pode prender, só Ele pode dar um final na maldição. Então aqui, o versículo 7, que é continuando, já o fim, porque na quinta-feira eu trouxe o milênio, a vivência do milênio. Quem estava lá, quem ia
exatamente viver aquele tempo abençoado. Hoje eu estou falando no final dele, já é o final. Quando se completaram os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Então, no início do milênio, ele foi preso, e agora completou os 1000 anos e ele está sendo solto. Por que ele está sendo solto? Porque ele vai ser eliminado, porque ele vai ser destruído, porque ele vai acabar exatamente a maldade total na vida das pessoas, na vida humana. Quem vai tomar posse, quem vai tomar conta, quem vai ficar ministrando as nossas vidas, qual hoje nós estamos tendo dificuldade e que nós não podemos negar, quem vai ficar com elas, que hoje entregamos a Ele, é Jesus. E saiu para, quando ele foi solto, presta atenção, nos 1000 anos não tinha essa tentação, essa maldição, essa morte, esse pecado. Por quê? Porque Satanás estava solto? Não, é porque ele estava preso. E agora, no nosso tempo, é o tempo que ele faz, deita e rola, ele bate, ele estupra, ele mente, ele assalta, ele frustra, ele entra na vida das pessoas, destrói as pessoas, destrói o lar, ele está na prostituição, ele está fazendo do jeito que ele gosta, porque, irmão, ele está fazendo, porque agora ele está no tempo dele, o mundo inteiro já no maligno. O diabo está fazendo toda essa desavença. E nós temos o quê? Nós temos 100 anos. O que é 100 anos? É o tempo que nós nascemos até nós completar 100 anos. É a oportunidade para o homem, é exatamente aceitar a Jesus. É para o homem, nesse intervalo de tempo, é para ele refletir, é para ele pensar e aceitar Jesus, para que ele esteja lá nesse milênio. Aleluia. Então, esses 2 versículos que eu trouxe é sobre as revelações, mas eu estou falando do milênio. Eu estou falando de um tempo que a gente deseja estar lá. Todos os cristãos hoje estão na igreja porque querem a salvação, querem ir para o céu, ouviu a pregação, mas eles têm que aprender a ter a paciência, têm que aprender a palavra de Deus, para que os frutos do Espírito Santo nasçam no seu coração, para que eles suportem, para que eles não venham negar, para que eles tenham continuidade das suas vidas, para que possam entrar na cidade pelas portas, que possa ser guardado. Irmão, é tão lindo essas passagens aqui, que está falando da igreja, está falando do rei milenar de Cristo. É muito maravilhoso nós entender. Eu tenho um estudo, vou passar, porque eu já fiz, e eu sinto saudade até desse momento, dessa cidade, porque imagina aí, uma cidade ou um tempo que o homem mora na terra e que não tem nenhuma destruição. Ainda vou trazer mais aqui para vocês entenderem um pouco, mas eu queria compartilhar com a revelação. Eu acho que foi em 2009, essa revelação do arrebatamento da igreja. Eu estava na igreja ali no Tempo Central, Monte Libra, o Planalto vai sendo ali, por ali, e eu quero falar dessa revelação, porque eu me alegro, eu creio que vocês também se alegrarão. Porque quando Deus mostra que foi um sonho, mas o sonho e a revelação, igual José teve,
Tanto que nesse tempo Deus me mostrava e eu falava com o pastor, e o pastor até me chamava de José do Egito. Você está igual o José do Egito, tendo sonhos. Mas eu vou contar um desses. Foram 3, mas vou contar um deles por causa do tempo, mas eu vou contar. Em 2009, eu me encontrava naquela igreja, Monte Líbano, novo na fé, e eu me encontrava nessa noite abençoada, que eu digo, porque era uma noite abençoada, quando de repente eu me via andando no baixo, numa estrada, como se fosse do interior, mas ali perto daquela estrada eu via que existia um cemitério, e a minha direção era exatamente aí aquele cemitério. Mas eu tinha uma missão naquela caminhada, era mostrar para minha mãe como era que ia acontecer no arrebatamento da igreja. Então eu caminhava, quando chegava perto daquele cemitério, a minha mãe de lado, aí eu falava para ela assim, eu digo: mãe, observe o que vai acontecer agora. Olhe para aquele cemitério e olhe para as covas. O que vai acontecer? A senhora vai ver agora. Aí quando ela olhava, que eu apontava, irmãos, começava a se abrir as covas, é uma revelação tão tremenda que eu contei aqui. Eu me lembro que eu contando aqui, na época tinha o meu pai que estava comigo aqui, a dona Hilda também estava aqui, seu Manel, a minha esposa Simone e outros mais irmãos que hoje eles estão dormindo. Mas eu me lembro como agora eu contando a alegria deles, dando glória a Deus, porque eu estava falando do arrebatamento da igreja. Eu estava com aquela revelação do arrebatamento da igreja. Eu estava mostrando o que ia acontecer com aqueles que morreram, aqueles que estavam enterrados. E Deus fazia que eu visse, junto com a minha mãe, a cova se abria, aí de repente aquela pessoa que estava enterrada era como se fosse um arco-íris. Ela saía da cova e aquele arco-íris acompanhava ela, levava até uma altura no céu. E aquelas pessoas ficavam num ponto, com as mãos bem em posição de voo, os cabelos, a roupa, aquelas pessoas estavam tudo bem trajado, todos limpinhos, todos bonitos. Eram pequenos também que subia. Eram homens e mulheres. Então aquele cemitério começou a sair muitos, ressuscitando muitos ali daquele cemitério e subindo. E a altura do céu eles formavam, ficava tudo em posição. E na frente daqueles que ressuscitaram tinha uma faixa da cor do arco-íris, muitas cores bonitas.
E eu mostrando para minha mãe, dizendo: você está vendo? Uma cova e outra não, se abria. Ia ficando umas fechadas e ia se abrindo umas. Ia saindo umas pessoas e ficavam outras. Eu dizia: mãe, aqueles que estão subindo é os que confessaram a Jesus. Jesus está tirando eles e colocando na posição da ordem para que eles entrem no céu. Aí depois que eu mostrava eles saindo daquela cova, irmãos, aí eu mostrava a fila de homens e mulheres, tudo na posição para esperando a ordem. Qual era a ordem? Era a ordem de entrar no céu. Tudo vestido, a coisa mais linda, cabelinho penteado. Aí eu dizia para minha mãe: você está vendo onde é que eles estão? Eles não passam dali sem a ordem que Jesus der. Era o que, irmão? Isso aí é uma revelação do levantamento da igreja. 2009. E eu fiquei muito alegre que até esse exato momento eu me sinto feliz. Está dentro do meu coração. Mas foram 3. Por isso eu estou contando essa para a edificação da igreja. O que Deus falou vai se cumprir. O que a palavra diz vai se cumprir. E hoje as pessoas não estão colocando um prestígio grande na palavra de Deus. Eu sei que morreram 6 que ouviram no templo contando e lendo esse versículo do capítulo que fala exatamente do milênio. A igreja de Cristo já está lá com ele. Todos salvos já estão lá com ele. O milênio é 1000 anos. É um reinado de 1000 anos. Nós estamos com 2000 anos e mais uns dias, que é o século 21. 2000 anos mais um século. Se fosse para acontecer, tinha acontecido com 1000 anos. É só 1000 anos que Jesus vai reinar. Mas ainda não aconteceu o milênio. Vai acontecer o milênio. Nós não sabemos quando, porque não foi dado para nós, mas aqui eu estou falando a revelação, e é exatamente o tempo que a Bíblia está falando aqui, irmãos. É o tempo que Jesus vai reinar nessa cidade. Como aqui eu tenho uma palavra que a Bíblia vai exatamente mostrar para nós, que nessa cidade, que nesse período não há maldição. Por que não há maldição? A maldição é retirada. Quem é a maldição? A maldição é o diabo. Ele é retirado. Ele não vai mais fazer parte. Ele está ali, porque no tempo que Jesus está reinando, o diabo está preso. No tempo que Jesus está com a igreja, o diabo está preso. Aí vamos aqui ver passagem, tá, irmão? Passagem que nós vamos exatamente entender. As maldições serão retiradas. Quem vai falar isso aí? Isaías 11, e do versículo 6, alternando até o 8, e Amós, do 9, alternando até o 14, de 13 a 14, Zacarias, do 14 ao 9, ao 11, essas passagens estão falando do milênio, estão falando que o diabo está preso, que Jesus o prendeu. Já pensou se hoje, no nosso tempo, irmão, ele estivesse preso? Como era que nós estávamos vivendo? Na bênção. A gente não tinha medo, não tinha dificuldade. Então essas referências é para os irmãos entender que
ambiente de algo profetizado. E que esta igreja, que esse milênio, nós não estamos mais existindo aqui na terra. Nós já temos partido. Nós já estamos guardados, chamado corpo glorificado. Quando a Bíblia fala de ressurreição, o que significa ressurreição? Ajuntando, ressurreição é juntar o espírito com a matéria, o corpo. Ajunta o espírito, o corpo e se tornando dessa forma. Então o que é que acontece? Lá não vai ter doença, não vai ter enfermidade, vai ter todos envolvidos, porque o diabo sai a enfermidade, o diabo sai a doença. Então nesse tempo de Jesus, né? Porque nesse tempo Jesus veio para desfazer as obras do diabo, o que acontecia? Jesus fazia milagres, né, irmão? Milagres grandiosos, curando, dando vista, curando enfermos, de todas as formas. Porque a Bíblia relata disso? Jesus desfazendo as obras do diabo, mas o diabo estava aqui. Mas só que aqui nós sabemos que ele tirou a maldição. Não existe maldição. No reinado do milênio não existe maldição. Mas tem as pessoas com consciência do pecado. Vamos lá. Isso aqui é tipo um estudo para os irmãos entender, ficar no coração, né, uma forma bem clara, que você está lutando para viver com Jesus. Você está na igreja para render graça a Jesus. Você está aqui porque você precisa entender o que a Bíblia fala. O que a Bíblia fala, desde Gênesis ao Apocalipse, está escrito. E muitas vezes nós não damos atenção. Nós vamos dar mais atenção para os milagres acontecidos. Mas vamos dar mais atenção para quê, irmão? Para a salvação. Por quê? Porque se uma pessoa for curada e não aceitar a Cristo, o que aconteceu? Essa pessoa não vai estar participando da primeira ressurreição. Não fazemos ideia do que é uma terra sem maldição. Vocês fazem ideia, irmão? De uma terra sem maldição, como é que tu vive? Faça aí, pensa aí como é que é uma terra sem ter demônios, sem ter maldade, sem ter perversidade. Você bota aí 1000 criancinhas dessas daí da irmã, 1000. Elas estão lá, 1000, aí entra no meio. Tu é a maior, que ela é criança. Aí tu vai dar uma palavra, aí as 1000 vão ficar olhando para tu. Elas não vão ter medo de você, nem você vai ter medo de algo que vai acontecer, porque tu domina aquelas crianças tudinho. 1000 crianças dessas, não tem como a pessoa ter medo. Criança é coisa linda. Quando você sorri para ela, elas tudinho vão sorrir para você, porque ela entende que você está sorrindo, que você está passando para ela uma alegria. Você está entendendo? Agora o que eu quero dizer? Pensa aí, numa terra sem ter esses demônios. É a terra que Cristo está lá. É a terra que Cristo está ainda, não é o milênio. É onde tem exatamente a igreja de Jesus. Quem é a igreja de Jesus? É eu, vocês que aceitaram, perseveraram, guardados foram. Aí no milênio, sabe o que aconteceu? Nós participamos da primeira ressurreição. E o que é ressurreição, irmão? Aí eu vou dizer para vocês: ressurreição é que nós, como diz Paulo, o corpo volta para o pó. Paulo fala da separação. Deus profetizou também, porque nós temos referência. Quer dizer, ele morreu. Aí no dia do milênio, essa pessoa, ela foi ressuscitada. Aí o que aconteceu? O espírito dela recebeu o corpo
glorificado, não é o corpo contaminado, é o corpo glorificado. Aí eu quero dizer para os irmãos que nós temos referência à igreja entender quando Jesus ressuscitou e apareceu, o que foi que Jesus mostrou, irmão? Os irmãos que estão aqui vão entender que quando ele mostrou para Tomé, o que foi que ele mostrou? A mão, não foi? A mão dele não estava furada? Ele disse: Tomé, olha a minha mão cravada, olha o meu peito com a lança que foi cravada. Aí quer dizer o quê? Que o mesmo corpo que Jesus foi para a cruz, aquele corpo, ele foi machucado e ali estava nas mãos dele a marca dos pregos, e Jesus mostrou para Tomé. Só que o corpo de Jesus é um corpo glorificado, tá, irmão? É um corpo que ele fez as primícias primeiro para nós também receber esse corpo. Aí você vai até ver aqueles que você ama, seus anjos queridos, aquelas pessoas, você vai ver, vão tudo voltar para o corpo, vão tudo ser ressuscitado, mas o corpo glorificado. Vamos lá. As doenças, enfermidades serão removidas. Está onde isso aí, para nós entender? Está lá em Isaías 33, 24. 33, 24 vai falar que a doença vai ser removida. Isaías 35, do 5 ao 6, vai falar que as enfermidades é removida. Olha aí, irmão, tu, numa cidade, num tempo, num lugar que não tem enfermidade, para que tu vai gastar dinheiro com remédio? Não vai. Tu vai gastar dinheiro, aleluia, com coisas de saúde? Não vai. Então vamos entender o versículo, o capítulo 20. A vida será prolongada. Onde é que está escrito isso? Lá em Isaías 65, foi revelado no capítulo 65, e no verso 20 a 22, ele vai falar exatamente que a prolongação da vida. O que é isso? É porque nós agora, a gente se preocupa, né, irmão, que nasce com 60, 50, a gente já está da terceira idade, né irmão? Está procurando o INSS, né, para se aposentar. Mas nesse tempo, a prolongação, isso significa que você pode nascer naquela época e viver 900 anos. Já pensou aí? 900 anos sem ter preocupação, sem ter doença, sem ter exatamente demônio para perturbar. Vamos lá. Então está escrito aonde isso? Que vai ser prolongado o dia. Isaías. Eu não vou ler porque é muita passagem, mas você pode anotar e vai fazer exatamente essa forma de leitura. Note que essas passagens falam de quê? Fala de morte e maldição. Aos 100 anos, isso pode significar que as pessoas terão a oportunidade até esta idade. Está vendo agora, irmão? O nosso tempo fala o quê? De morte. E qual é o tempo que nós temos? 100 anos. Para quê? Para nós se cuidar, aceitar a Jesus, vir para a igreja, ir para o trabalho, criar os filhos. 100 anos. Nasceu, possa contar, até 100. Porque toda a tua trajetória, se chegar lá, você está entendendo? Agora, o nosso tempo é dentro dos 100, de 1 a 100. Mas, nesse tempo do milênio, do reino milenar, sabe o que é, irmão? É um tempo santo, que as pessoas não vão ter doença, não vai ter demônio, não vai ter essa forma de enfermidade. Aí eles podem viver 900 anos. Aí diz: e por que, irmão, que agora nós vivemos sem ter de morrer? Porque o pecado. E lá, Jesus está lá, não tem pecado, não tem pecado.
mas eu quero dizer que não tem pecado, mas tem. As pessoas que nascem, elas têm já no coração o entendimento do pecado. E prova que precisa aqueles que vêm à terra fazer o quê? Confessar. Porque nós confessamos, estamos glorificados. Eles estão nascendo, mas vão precisar, porque vão morrer. Se não confessar, eles morrem. Mas se eles confessarem a Cristo, eles apenas passam para a vida eterna. Aí nós vamos entender, para nós não ficar voando na mensagem. Para serem salvos, olha o que eu vou ler aqui, olha. Para serem salvos, e que depois insistirem em manifestar o pecado por seres incrédulos. Aí, irmão, vai ter pessoas ainda incrédulas. O que é incrédulo? É aquele que não acredita. Aqueles que hoje nós falamos, gente, aceita Jesus, ele não acredito não. Olha, Jesus salva, não acredito não. Aí eles são imbuídos de quê? De ilusão. Cada um busca um Deus diferente, porque hoje tem todo o sistema de religião, né, irmão? Aí é chamado de incrédulo. Aí o que eles serão? O que o incrédulo vai participar? Vou dizer aqui para os irmãos: serão mortos. Nessa passagem também pode estar implícito os salvos no milênio. Aí eu quero ver aqui, olha, irmão, quando se fala na Bíblia mortos, a palavra morte significa aquele que não ressuscita, tá? Que é, por exemplo, morre gente no nosso tempo hoje, eles vão entrar no milênio? Não. O que está acontecendo no milênio? Eles vão ficar dormindo. Ainda que o diabo está preso, mas eles vão ficar dormindo. Por que dormindo? Porque eles não podem ser ainda ressuscitados. Por quê? Porque ressuscitação é só dos salvos. Por que dos salvos? Porque a Bíblia diz assim: bem-aventurado é aquele que participa da primeira ressurreição. Qual é a primeira ressurreição? É o arrebatamento da igreja. Primeira ressurreição é no milênio. Você vai ser ressuscitado para quê? Todos os salvos do nosso tempo, para viver com Cristo no milênio. Mas vai nascer, porque é 1000 anos. Vai ter uma nação de 1000 anos. Aí uma pessoa na época, irmão, pode viver tanto os 1000 anos como 900 anos. Ele vai viver 900, nasceu no início do milênio. Lá no fim do milênio ele ainda está ainda jovem, com essa idade. Não passarão pela morte física. Por quê? Porque durarão como as aves. Se no início, aí nós vamos entender aqui, ó, se no início da Bíblia, numa terra amaldiçoada, né, no início da Bíblia, numa terra amaldiçoada, o que os irmãos estão entendendo do que eu estou falando? No início da Bíblia, Adão pecou e a terra por quê? Foi amaldiçoada. Maldita é a terra porque Adão pecou. Então, numa terra amaldiçoada, ainda teve homens que viveram quantos anos? Se lembra aí, né, Tiver? Metusalém, Noé, esses homens viveram 950 anos, 960, 930. Não está na Bíblia? Sabe aonde? Gênesis 3:17. Vemos que as pessoas na terra que estavam com maldição viveram 960 anos, 930 anos. E por que na terra do milênio, que o diabo está preso, não pode viver 900 anos? Essas pessoas. Olha aí para nós entender o mistério. Numa terra amaldiçoada que está escrito na Gênesis. Vemos pessoas vivendo por quase 1000 anos. E como será no milênio com a terra sem pecado, sem maldição? Porque o pecado é o diabo não está lá. Se os irmãos for ver aqui no capítulo 20, olha, eu vou até ler, ó. E observei que desceu do céu um anjo, olha bem,
abismo, que é abismo, profundidade, treva, e uma grande corrente em sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente. Olha, João está vendo o diabo sendo preso, porque na hora que ele vai ser preso é a hora que o milênio vai entrar, Jesus vai reinar, Jesus vai vir, a igreja vai ser arrebatada, a igreja vai estar lá. A antiga serpente que é o diabo, Satanás. Aí onde entra a palavra, o amarrou por 1000 anos. Está aí, precisa, a palavra amarrar. Sabe qual é a palavra amarrar? O significado dela? Prender. É levado para o presídio, prendeu, botou a corrente, amarrou. É isso. Só que nós não temos essa capacidade. A gente usa hoje essa palavra como escárnio, né? Ele gosta tanto do pecado que ele usa a palavra, mas ele usa a palavra, mas fica no erro. Mas aqui é o contrário. A palavra significa prender. Literalmente, é algo agora acontecendo. Aquilo que eu pego, aquilo que eu vivo. Então, irmão, estou lendo aqui porque, para você entender a mensagem, que o diabo, ele está sendo amarrado, está sendo preso, em prisão, porque Jesus vai entrar em ação por um milênio. Jesus vai estar na terra, reinando. Onde é essa terra? Jerusalém. Olha para Jerusalém e diz: Senhor, abençoe Jerusalém. Senhor, porque Jerusalém é a forma de nós tirar o mundo, é o modelo da cidade que a igreja vai entrar. Talvez muitos não sabem. E nós estamos vendo aqui que nesse tempo não vai ter maldição. Provavelmente quando no final a terra for destruída, os salvos serão retirados antes que venha o mal. Está vendo, irmão? Antes que venha o mal, não se preocupe não. Você está nesse mundo agora, você está passando dificuldade, ora a Deus: Senhor, olha o meu esposo, diga assim: olha o meu esposo, faça o coração dele se alegrar. Olha a minha esposa, faça o coração dela se alegrar. Olha o meu filho, faça o coração dele se alegrar. Qual é a alegria? A alegria da salvação. É o que nós temos que fazer. Sabe por quê, irmão? Porque nós já temos mudado o coração, tá? Nós temos a nossa convicção. Se você não tiver convicção, ore pedindo a Deus: Senhor, me dê a convicção, testifica o meu espírito. Ele vai entrar exatamente na primeira ressurreição. Vamos orar, irmão, vamos pedir a Deus, porque vale a pena a gente suportar crítica. Lá no seu trabalho alguém pode dizer: ah, você é um crente A, um crente B, ah, aqui eu não gosto de crente, ah, aqui nós somos católicos, somos diferentes. Quando eu falo assim, é porque sempre acontece pessoa de chatear, pessoa, como aqui mesmo já disseram, acaba abriu a boca com toda a sua força, ali bebendo, estava naquela condição, e dizia que tinha raiva de igreja, de pastor, porque todo pastor é ladrão. Mas nós temos que suportar, até orar por aquela alma, porque lá na frente ela pode se converter e dizer: eu estava errado. Mas nós sabemos que nós temos que suportar. Suportar por quê? Porque já está no meu coração a salvação, já está implantada pelo Espírito Santo que eu vou ser salvo. Eu sinto, você sente. Porque a Bíblia diz o que, irmão? A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele testifica. E eu quero passar para vocês essa passagem
do capítulo, que é difícil as pessoas pregarem Apocalipse. Apocalipse é um estudo. A escatologia, nós temos de estudar, nós temos de entender, nós temos de buscar. Muitas vezes nós lemos, mas precisa Deus revelar. Deus tem me preparado há anos. E as revelações que eu tive, os sonhos que eu tive, agora quando eu vou ler a Bíblia, parece que eu estou naquele momento vivendo. Estou vendo os irmãos ressuscitando. Estou vendo, aleluia, que vale a pena. Porque aqueles irmãos que partiram com alegria na ressurreição em Cristo, aqueles que morreram aqui no nosso tempo agora, o nosso anjo querido, que nós fizemos um velório e dizemos: Senhor, obrigado por guardaste meu pai, a minha mãe, meu irmão, a esposa, o filho, eles morreram em Cristo. Você se alegra, você está ali com o coração agraciado, porque você sabe que eles morreram em Cristo Jesus. E você vai ver eles um dia, porque eles vão participar da primeira ressurreição. A primeira ressurreição significa que a alma deles estão separada do corpo. A alma dele, o espírito dele estão separados do corpo. O corpo dele nós levamos para onde, irmão? Nós levamos para o cemitério. Lá desfizeram. O corpo dele derreteu, foi para o pó, voltou para o pó. Mas nós sabemos que Deus, Ele prepara para o homem, Ele prepara para o salvo um corpo incorruptível, como disse o apóstolo Paulo, um corpo santo. E aquele corpo santo está preparado para os nossos anjos queridos e para nós também, se nós morrermos em Cristo. Naquele dia nós vamos voltar o nosso espírito e aquele corpo vai se encontrar e ali vai ficar novamente uma alma vivente. Aí vão ver, aleluia, os anjos queridos, quando eles entrar, eles ressuscitar, como Jesus fez ressuscitando Lázaro. Irmão, a passagem de Lázaro, ela é muito importante para nós entender. Lázaro fazia 4 dias, e os irmãos sabem que o corpo, no estado de decomposição, enterrado, para mim está estourado, né, irmão? O corpo vai desfazendo, o ser humano desfaz ligeiro. Agora, de repente, chega ali aquele que está, aleluia, exatamente como o Rei dos Reis. Chega Jesus, aí no meio dos seus apóstolos, de todos aqueles que estavam ali literalmente, aí Jesus diz assim: Lázaro, sai para fora. Glória ao teu nome, Jesus. Aí Lázaro ouviu a voz do Senhor, aonde ele estava, o espírito de Lázaro. Aí naquele momento Deus, aleluia, preparou o corpo dele, ali na terra, ali dentro. Era o corpo físico. Ele voltou, como está Ezequiel, ali, aleluia, a carne voltou, os tendões se ligaram e fizeram naquele momento aquela figura humana, só não tinha o espírito. Aí de repente estava lá o corpo de Lázaro, todo perfeito. Aí o espírito de Lázaro chega, entra naquele corpo e Lázaro se torna o que, irmão? Alma vivente novamente. E ele sai para fora. Aí todo mundo vê. Aí as pessoas caem em terra ali chorando, glorificando. Quem é este homem que tem o poder de chamar da sepultura? Sabe quem é esse homem? É Jesus, que chama eu, chama você, vai chamar os nossos anjos queridos que morreram, o nome de Tunim, sai da sepultura. Aqueles que estão mortos, eles vão receber exatamente um corpo. Aí chama-se, sabe de quem, irmão? Para ressuscitar, tem de unir o espírito com o corpo, e ele se torna novamente a viver. Os irmãos sabiam o que era o significado de ressurreição? É o encontro do espírito com o corpo, e ele forma novamente a vida, começa a viver. Jesus fez isso com ele mesmo. Lázaro também foi demonstrado
ressurreição. E lá não tem maldição. Se você morrer em Cristo, se você for guardado em Cristo, você está livre das maldições. Por quê? Porque tu vai aceitar Jesus num tempo que tem maldição, que hoje tem, né? Demais, né, irmão? E tu vai surgir, ressuscitar numa cidade que não tem maldição. A maldição foi tirada. Olha como é bom a gente ser cristão em Cristo Jesus. Aleluia. Aí nós vemos aqui que em Isaías, bem-aventurado Isaías, viu? Porque ele foi um dos profetas que teve mais revelação sobre o milênio, sobre a igreja. Então que provavelmente quando o final da terra for destruída, os salvos serão retirados antes que venha o mal. Quem vai ver isso aí? Isaías 57, versículo 1. 57, 1. Deus nunca muda os seus princípios. Deus nunca muda. Aí, irmão, isso me dá uma força para mim suportar, sabe por quê, Gilberto? Os seus inimigos. Dá uma força para você suportar os seus inimigos. Por quê? Porque quando alguém ele começa a se alfinetar, quando começa ali te julgar, aí tu lembra da terra prometida, né? Tu lembra de Jesus, tu lembra que tu vai participar da primeira ressurreição, aí tu freia, tu diz: Senhor, me sustenta, me guarda, me protege aqui. Por quê? Porque isso é um levante do diabo para mim exatamente pecar, é um levante do diabo para mim se desviar, é um levante do diabo para mim sair da presença de Jesus, não é da igreja, da presença de Jesus, para mim sair da fidelidade de Cristo, para mim ter raiva, para mim não ir para a igreja, ouvir a palavra. Me sustenta, Senhor, porque eu tenho, aleluia, no meu coração, a palavra que diz que há um lugar santo. A palavra diz o quê? Que você é guardado, que você é protegido, que tem alguém que olha por você. Muitas vezes a pessoa fica no deserto: Deus me esqueceu, Deus não te esqueceu. Tem pessoas que ficam sofrendo em casa, doente: Senhor, tu me esqueceu. Deus diz: não te esqueci. Tem pessoas que abandonam a vez da igreja porque está passando por dificuldade. É onde nós podemos ouvir a palavra de Deus falar: não te esqueci. Porque ele diz assim: aquela que te deu de mamar, quem é a mãe? Se ela desamparar você, eu não te desampararei, eu sustentarei na minha destra. Aí é motivo para nós, aleluia, não contender. É motivo para nós dizer para o diabo: levante do jeito de você se levantar, mas eu me prostro diante de Cristo, que é o meu rei. Não há maldição no milênio. Sabe por que eu trago essa palavra, irmão? É para fortalecer tua alma, teu espírito, valorizar na tua vida a salvação. Porque eu sei que o diabo tem usado muita boca aí para derrubar o autoestima das pessoas. Nós sabemos que o tiroteio que o diabo levanta, a guerra que o diabo levanta, acusa os irmãos de todas as formas, porque ele é o acusador. Nós não podemos julgar as pessoas por aparência, pelo que nós olhamos e vemos. Até nos vestuários,
Tem pessoas que não têm condições de vestir adequado, mas ele tem Jesus, ele está revestido por poder. Mas o diabo usa para afastar, envergonhar. Eu já vi isso das igrejas. Isso eu posso dizer que é acepção. Eu me visto bem, a pessoa tem que se vestir bem. Se eu como bem, aquela pessoa tem que comer bem. Porque eu tenho que dizer para ela de dar graças ao Senhor. Porque do jeito que você está, Ele te ama. Do jeito que você aceitou Ele, Ele te recebe. Se Ele quiser te vestir como rei, te veste. Mas se Ele quiser que tu fique aí andando do jeito que tu está, Ele fica. Ele deixa. A salvação é mais preciosa. Vamos lutar, porque vai ter um juízo, vai ter um julgamento. Deus não vai chamar igreja A, igreja B para ser julgada, não. Ele já sabe quem é o salvo, quem é o perdido. Porque o salvo é aquele que tem sinceridade, conversa com Deus, seu coração, entrega sua alma, confia. Ainda que esteja passando pelo vale da sombra da morte, ele, Senhor, não temerei, porque tu é o meu Deus, eu confio. Tu é aquele, como o salmista disse, olha para os montes, aí tu levanta a cabeça e diz: da onde vem o meu socorro? Porque tu olha para os montes e vê os montes, mas o teu socorro vem da onde? Vem do Senhor. Porque monte significa barreira, significa problema, significa luta. Mas o salmista disse que não é do monte, ele olha e vê, mas ele diz que o socorro vem do Senhor. Eu tive essas revelações, eu me sinto uma pessoa graciada. Deus tem me revelado o livro de Apocalipse de uma forma poderosa. Satanás não pode ser agora amarrado, não pode ser preso, porque esse é o nosso tempo que nós vamos ter 100 anos para nós se decidir para o Senhor. Aceitamos a Jesus desde o tempo de Jesus. Veio o Evangelho do milagre, mas o Evangelho veio lá do Jardim do Éden, quando Deus disse para Adão ali, da mulher nasce um. Ali foi a primeira pregação do Evangelho. Nasce um que esse pisará na cabeça da serpente, programando ali a vida de Jesus para destruir o diabo, para destruir as trevas. Mas nós estamos nesse Evangelho de Apocalipse, que já foi se cumprindo a vida desse homem, desses filhos. Nós já estamos aqui no Apocalipse, ele próprio Jesus revelando: eu irei. Ele disse em João 14, capítulo 1, o que ele disse lá, irmão? Não temas os vossos corações, não é isso? Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então nós, aleluia, podemos ver que no milênio vai ter as nações, né? Vai ter nascimento de criança, vai ter família. Por isso que aqui está explicando. Mas aqui eu estou lendo já na passagem que ele é preso. Então as nações chamaram por toda a superfície da terra, marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos. O que é o acampamento dos santos?
Não, porque quando os 1000 anos terminam, o diabo entra em ação de novo. Por que ele entra em ação? Porque ele vai ser solto. Aí quando ele é solto, sabe o que acontece? Ele vai enganar as pessoas de novo. Irmão, é tanta gente que dá ouvido ao diabo mais que a Jesus, né? Jesus está ali, irmão. Jesus está operando milagre. Jesus abraça. Jesus acolhe. Jesus é a bênção. E as pessoas não confiam. Mas o diabo, com seus enganos, com seus erros, as pessoas acreditam rapidamente. Vamos ver aqui mais passagens. Por que precisam as pessoas no milênio, né? Ela aceitar a Jesus. Eu leio aqui. Aleluia. Aqui, irmão, nós podemos entender que foi revelado lá em Ezequiel, capítulo 47, 8 a 10. Sabe o que vai acontecer lá? O que ele diz, Ezequiel viu? O mar, mortos, terá vida. Nós sabemos que muita gente que morre afogado nas águas, muita gente que morre no fogo, muita gente que morre na guerra. Nós sabemos que isso aí passa tudo na presença de Deus. Pode ter certeza que nenhuma dessas pessoas que tirou a vida toda, eles vão se esconder, mas eles vão dar conta naquele dia. Vamos aqui para a adoração do milênio. Onde é a adoração do milênio? Em Jerusalém. É por isso, irmão, que nós devemos orar. Jerusalém é a cidade de Jesus. Jerusalém é aonde Jesus foi ali crucificado. É a terra de Jesus. E ele vai estar lá, viu? É por isso que a Bíblia diz que todo olho verá. Zacarias, ele teve uma visão já dessa palavra. Capítulo 14 de Zacarias, versículo 16 e 17. O povo sobe todo ano a Jerusalém para adorar. Nesse tempo eles podem ir. Agora vai para Jerusalém agora para ver. Está sendo destruída, né, irmão? Guerra sobre guerra. Mas no milênio, a cidade é que nem cordeiro ali. Todo mundo sobe a Jerusalém, a cidade, o povo, a nação, para adorar a Deus. Até porque eu vou dizer para os irmãos, né? Hoje as pessoas sonham em ter carro, sonham em ter casa, sonham em ter família, coisas grandes, sonham em ter trabalho. Naquele tempo as pessoas não vão pensar assim. O pensamento deles é Jesus, é Deus, é adoração, entendeu? Olha para você ver a mudança. Por que não veio para a igreja? Não vai ter igreja naquele tempo. Não vai ter. Mas nesse tempo hoje, os irmãos dizem: irmão, faça uma festa na igreja para os irmãos ir, para as pessoas ir. Faça um come que vai vir em todo canto. Aí eu até disse assim: irmão, eu me lembro que quando eu pescava, eu pegava ali umas iscas e botava lá um cupim. No outro dia eu ia pescar. Os peixes iam fazer a festa lá. Aí morria tudo, porque eu pegava, estava o galão, estava a tarrafa, dançava, entendeu, irmão? Uma selva. Isso é astúcia. Será que Jesus o nome de Jesus é tão duro, difícil e ruim de se engolir?
para a gente pagar, né, irmão? E lá não vai precisar disso. Mas é porque o pecado hoje desperta, sabe o que, irmão? Os irmãos entender interesse, sonhos carnais, sonho em riquezas, sonho em pessoas crescer, quer nem saber de Deus. Se vem de Deus essa maravilha de poder, mas eles querem sem pedir a Deus. Eles usam o eu. Eu posso, eu quero, eu vou, eu faço. Entendeu? Aí não tem tempo, mas aqui tem tempo, porque eles vão adorar lá em Jerusalém. Vamos recordar que a salvação sempre foi e sempre será. Por quê? Se nós perguntar, a salvação ela sempre foi e sempre será. Por quê? Pelo quê? Pela fé. Agora deu para os irmãos entender que a independência, né, irmão? Por exemplo, eu só vou entrar no céu se eu tiver fé. É independente, porque você pode ter fé, você entra. Se eu não tiver, eu não entro. Então não vai depender de outra coisa. Sempre foi a fé que aproxima o homem da salvação. Sempre a fé. A fé no Novo Testamento para ter milagre? Não, irmão. Sempre a fé leva o homem a viver a vida eterna. A salvação sempre foi e sempre será pela fé na obra expiatória de quem? De Cristo. Sempre foi e sempre será. Você vê que no Velho Testamento tinha o quê? O sacrifício, né, irmão? Para a purificação não tinha o sacrifício. No Novo não precisa mais ter esse sacrifício de animal. Qual é o que assume? Jesus assumiu a morte ali para fazer o sacrifício. Aí então, no Velho Testamento tinha que ter a fé do sacrifício. No Novo, a fé no sacrifício de Jesus. Sempre foi, sempre será a salvação pela fé. Adoração através do exercício de fé e da adoração à pessoa de Deus. Quer dizer, você adora Deus pela tua fé. Não é pelo que tu vai fazer, é pela tua fé. Tu tem uma fé que tu adora, que tu se dedica, que tu reconhece, que tu tem Ele, que ninguém pode tirar, porque a tua fé ninguém pode roubar. O diabo, ele tenta roubar, mas nós temos um protetor que nos protege da nossa fé, que é o próprio Espírito Santo. Aí Paulo diz o quê? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. A fé gera quando nós ouvimos a palavra. Eu estou falando aqui do milênio, está gerando fé no coração de vocês. Vocês estão sabendo que vai ter 1000 anos que o próprio presidente daquele tempo é Cristo, e que não vai ter Satanás, que não vai ter doença, que não vai ter aquela forma de ladruais, corrupção, não vai, porque o pensamento do povo é Cristo. Ezequiel também vai falar disso aí. Então nós vamos ver aqui a adoração através do exercício da fé e da adoração à pessoa de Deus. No milênio não haverá necessidade de organização como de igreja. Não precisa ter igreja, tá, irmão? Imagina os irmãos que são doidos para ser líder, né? Os irmãos que têm tempos e tempo aí, milhões de pessoas dentro, cheio, lá não vai ter. Ou ele vai ser uma ovelhinha, lá não vai ter pastor. Aqui não, viu? Já viu aqui, Priscila? Do jeito que ele vai ser uma ovelhinha, eu vou ser uma ovelhinha, não vou ser ovelha, porque há um só pastor que está no rebanho ali, quem é? Jesus. Lá vai ter pregação, vai,
Mas vai ter pastor como igreja? Não, não vai. Vamos lá. Então nós podemos, no milênio haverá necessidade, não haverá necessidade de organização como as de igreja, que temos hoje, pois o conhecimento é interesse pelas coisas de Deus, serão o normal da vida. Nós vamos se, por exemplo, se fosse agora, os irmãos têm o interesse de Deus, de Jesus, e o interesse de Deus, de Jesus, nós íamos se encontrar e falar de quem? De Deus. Falar de quem? De Jesus. Qual era o nosso sentido? O meu e o teu era a mesma coisa, de Jesus. Tudo que nós fosse falar era de Jesus, que nós fosse dedicar a Jesus. Nosso coração tem inclinação para Jesus. Então o pessoal lá que nasce tem esse coração. Eles vão saber a diferença da igreja de hoje, irmão. É que a igreja de hoje, que aceitou a Cristo, sabe como é que ela está lá? Glorificada. A igreja está glorificada. Como é a igreja do tempo? Por exemplo, nós aceitamos Jesus, morremos, aí nós somos ressuscitados, tá? No milênio. Como é que vai ser o seu corpo? Vai ser corpo literalmente nem de hoje, não. O teu corpo é o corpo glorificado, porque o teu corpo já desceu o pó, o teu corpo já foi exatamente tirado. Então o corpo que você vai receber é o corpo pela fé em Cristo Jesus. Por quê? Porque Paulo diz assim: se essa casa, esse tempo que nós moramos, se desfizer, Paulo está falando de nós morrer. Se nós morrer, nosso linguajar para nós entender, se nós morrer, esse corpo vai para o cemitério e é desfeito. Aí ele diz: se essa casa desfizer, aí Deus cria uma. Aqui você vai receber o Espírito que vai se separar desse corpo agora, vai ficar dormindo, ele ressuscita, ele tem um corpo já glorificado, santo, aí você tem um encontro com esse corpo e você vai viver, vai ter a ressurreição. Isso para os salvos, que vai acontecer com os salvos, não com os perdidos. Na ressurreição, os perdidos estão dormindo, eles vão ser ressuscitados para quê? Eles vão ter a ressurreição? Vão. É a segunda? É, mas é para a vergonha. Qual é a vergonha? É que eles vão ser lançados no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Essa é a diferença. É o livro de Apocalipse, qual está dando essa referência aqui. Então nós sabemos que numa igreja como hoje, o conhecimento, que não interessa como as pessoas têm lá o normal da vida. Então Ezequiel, mas já foi revelado, Ezequiel capítulo 40 ao 46, são esses capítulos que é revelado, descreve o tempo do milênio. Irmão, são 6 capítulos, olha, do capítulo 40 ao 46, e do versículo 24, esses capítulos vai falar só do milênio. Olha como a Bíblia do Velho Testamento revela tanto aqui o milênio, e João foi revelado tudo que está no Velho Testamento. João recebeu a revelação exatamente para nós entender o milênio, onde os sacrifícios acontecerão como memorial. Aí nós vamos aqui entender, os irmãos vão entender que assim vai entrar nesse tema lá do milênio. Aqui nós faz a ceia, e como eu digo, o que é a ceia aqui, irmão? A ceia aqui é nós ter memória, não é? E essa ceia vai ter lá no milênio, preste atenção, ó. Onde os sacrifícios acontecerão como memorial, como a ceia e o batismo hoje. Lá vai ter a ceia de Cristo, mas é para aquela igreja, não é para os santos, porque os santos, eles vão cear com Cristo na boda do Cordeiro. Eles vão estar, então, lá no milênio, Cristo está regendo aquela nação, Cristo está lá com aquela nação, e ao memorial, há pessoas que vão para Jerusalém, que vão adorar, que vão glorificar, que vão lá, aonde ele está, aleluia. Ele é o sacrifício, está na memória. Hoje nós tomamos a
a ceia, que é a memória da morte de Cristo. Ele disse: esse é meu corpo que é dado por vós. Toda vez que se reunirem, memorize. Olha aí, como vai botando muita tese do ser humano por terra. Como é que vai botando agora, derrubando essa forma de alguém dizer: tu não pode participar da ceia. É mesmo que ele está dizendo: tu não pode participar da salvação. Tu entendeu? Por quê? Porque eu não vou empatar de você se lembrar que Jesus morreu por você. Eu posso empatar? Se tu já sabe que Jesus morreu, agora a ceia é tu relembrar sempre que tu se reúne, trazer e botar em pauta. O que é a ceia? É eu me lembrar que Jesus fez. Eu não posso empatar nem um ser humano dessa lembrança. Como é que eu prego? Jesus morreu por tu. Aí depois eu digo que tu não pode mais cear. Ou seja, se lembrar, vai cair por terra essa tese de eu dizer: você não pode. Então eu vou passar um lápis para pagar a tua mente, uma borracha. Tu vai se lembrar, irmão. Uma coisa é eu dizer: irmão, tu sabe que tu já ceou porque tu aceitou Cristo. Agora, uma coisa é tu buscar a santidade. É tu saber que Cristo é santo e tu precisa andar na santidade. Faz a tua forma de legalização por teu espírito aprovado na santidade em Cristo. Você tem de mudar. Você tem de viver o quê? O novo nascimento. O que é o novo nascimento? É a nova pessoa. Por exemplo, você não era crente, então você era o quê? Uma velha natureza. Aí tu aceitou Jesus, tu é o quê? Nova natureza. Tudo se fez novo e agora tu é uma nova pessoa. Aí como tu é uma nova pessoa em Cristo, você não vai ter de organizar a sua vida, não é verdade? Então eu vou deixar de mentir, eu vou deixar de prostituir, vou deixar de fazer aquilo, porque eu saí do território do diabo, entrei no território de Cristo, que é a luz. Então eu vou entender que eu vou me lembrar, quando eu reúno vocês, aqui nós vamos lembrar que nós somos de Cristo pela fé. E a fé me faz entender que Ele fez um sacrifício. Eu renovo, eu me lembro, eu gosto de mim, lembrando: Jesus morreu por mim e o sacrifício dele me levou ao reino da vida. Então, irmão, aqui eu estou falando do milênio. Olha só a cena do milênio. Olha só, descreve o tempo milênimo, onde o sacrifício. Olha só, o milênio, onde o sacrifício, aí os seus irmãos dizem: ah, mas o irmão não tem isso na Bíblia. Tem. Eu vou até onde é os versículos. Olha, Ezequiel 40, aí a 46, são 6 versículos que nós vamos trabalhar sobre o milênio, revelação sobre o milênio. Ezequiel, eu estou aqui em Apocalipse, mas Ezequiel, antes do Apocalipse, ele já tinha a revelação do milênio. E aí ele diz assim: descreve o tempo do milênio, onde os sacrifícios acontecerão como, tá vendo, irmão? Como memorial, como a ceia e o batismo hoje. Estou bem declarando, irmãos, que os irmãos ficar com a mente bem tranquila, entendeu? Tudo que nós estudamos na Bíblia, irmão, até aqui está escrito. Aí nós podemos ver que a Bíblia revela. Tudo isso a Bíblia revela. Mas como é que nós vamos saber? Se eu estudar a Bíblia. Como é que nós vamos saber? Se eu entrar nas profundidades do estudo da Bíblia. Vou ler a Bíblia, vou pedir a Deus que me dê entendimento. Como é, Senhor, que tem o livro de Apocalipse, ninguém vê pregação no livro de Apocalipse? Porque o livro de Apocalipse, a escatologia, tem de estudar, irmão.
Vamos ter e ter revelação. É revelação. Como é que eu vou interpretar a revelação? Só vai me dar interpretação quem teve ela. Quem foi que deu a revelação? Jesus. Então é Ele que tem a interpretação, é Ele que dá o entendimento, é Ele que dá, Ele vai dizer o que é. Ele revelou o milênio, Ele vai dar a interpretação do milênio. Então, quando eu tive aquela revelação, Ele me deu logo uma interpretação, que aquelas pessoas estavam mortas, as covas se abriam, ela subia e ficava num ponto para entrar, esperando a ordem. Aí eu tive uma interpretação de quê? Eu até disse na época para minha mãe, eu tive uma revelação e a mãe ficou muito feliz. Eu disse que eu tive uma revelação ensinando a senhora sobre o arrebatamento da igreja. Entendeu? 2009. Essa revelação é sobre o arrebatamento. Por quê? Quem a Bíblia diz que vai ser ressuscitado? Os salvos. A Bíblia diz que vai se abrir exatamente ali e vai sair as pessoas mortas em Cristo vão ser ressuscitadas. Então, por quê? Porque quem me deu a revelação foi o Senhor. Como era que ele deu um sonho como um sonho fosse comum? Você acha, irmão, que é comum a gente ter um sonho desse sobre pessoas saindo do cemitério, indo para o céu, ficando na posição, voltando a ser a nova pessoa novamente? Você vê o rosto, vê tudo, a pessoa normal, e a gente, no caso eu mostrando, já no sonho ensinando, porque no sonho eu já tinha a interpretação, porque eu dizia para minha mãe, eu digo, olha, como é que vai acontecer com aqueles que aceitaram Jesus? Eles morreram, mas eles vão sair da morte para a vida. Olha aí, Deus me deu a revelação com a interpretação. Veio a interpretação. Então, o livro de Apocalipse, do versículo 4 e o Apocalipse 20, nós podemos retornar sequências de revelação, irmão. E que eu trago aqui para os irmãos a riqueza. Aí o irmão diz, mas eu quero saber mais algo do milênio. Então vamos entrar na profundidade do milênio. Vamos estudar esse capítulo 20. Vamos estudar o capítulo 4, o capítulo 5. Vamos estudar até o 20. Vamos entender o que é revelação. Aí você acha que a igreja tem essa paciência? Ainda bem que vocês têm a paciência de eu estar aqui falando para você entender. Mas eu me lembro assim dessa passagem que eu vou ensinar aqui. Paulo ele teve em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Paulo ele foi falar de Jesus. Paulo começou cedo, ia entrando por 12 horas, 1 hora. Aí quando foi ver à noite, né, um dia lá, que o cabo caiu da janela, morreu, porque dormiu, porque Paulo estava ensinando. Não é todo mundo que consegue, irmão, ficar diante do ensinamento, não. Não é todo mundo, não. Tem pessoas que não querem aprender, tem pessoas que querem receber. Então vai para a igreja, receba, né, irmão? Lá é só recebendo, vai, toma, recebe. Mas aí ninguém sabe para onde é que ele vai levar tanta coisa. E aqui nós sabemos que nós recebemos o entendimento do que Jesus revelou no Apocalipse. Ele revela que o diabo vai ser preso, ele revela que o milênio é ele que vai reinar, ele revela que no milênio vai ter a ceia, vai ter ali a adoração, ele revela que passados os 1000 anos, as pessoas que estão lá, eles vão ali, aleluia, no final do milênio ser atacadas. Por quê? Porque ele vai soltar, o próprio Satanás vai ser solto. Quando ele for solto, ele vai fazer o quê? Ele vai enganar novamente as pessoas, ele vai levar as pessoas a ter raiva de Cristo, a ter raiva de Deus, ele vai juntar a multidão para exatamente atacar quem? Atacar a cidade santa. Quem é a cidade santa? Jerusalém, aonde está os verdadeiros adoradores de Deus,
Deus ali em Cristo Jesus. Aí é o momento que entra o julgamento, tá, irmão? Entra o julgamento aqui da igreja. Aí nós vamos ver que no versículo 14, ao juízo. Mas vamos ver o 10, para mostrar a soltura dele. O diabo que enganava foi lançado no lago do fogo. Com enxofre. Os irmãos conhecem o que é enxofre? Acho que enxofre é uma coisa que incendeia fogo, né? Fedorento, né? Já ouvi falar nesse bicho, tal de enxofre, né? A negada disse, então quando chega só fede enxofre. Né, irmão? Eita, que era uma catinga de enxofre danada. A negada falava isso aí, eu via. Então, onde havia sido confinado, sabe onde era que quem já estava lá no junto desse enxofre, irmão? A besta, o falso profeta. Aí os irmãos vão entender o que é a besta. Quem é o falso profeta? Vocês sabem? Se nós interpretar aqui, né, o líder deles, o líder, estava ainda fora. E ele foi solto. E depois que ele foi solto, ele enganou. Aí o que o diabo faz? Exatamente, a besta significa o mundo, a nação, as religiões. As religiões. Os falsos é aqueles que trabalham com o diabo em várias formas de levar as pessoas à condenação. É por isso que fala aqui a besta, falso profeta. Eles serão, a Bíblia diz que eles já estavam confinados, ou seja, já estavam lá dentro. E serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Entendeu? Porque isso aqui acontece no final do milênio, irmão. No final. No começo do milênio ele prendeu o diabo, no final do milênio ele soltou. Quando ele soltou, o que aconteceu? O diabo fazia a mesma coisa. Ajuntou a nação, ajuntou o povo, foram ali em cima dos santos, com garra e tudo. Aí o que aconteceu? A Bíblia diz aqui no versículo 9, que na hora que aquele povo chegou lá, desceu o que? Fogo do céu. Não diz aqui no 9? Então as nações marcharam para toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Toda havia um fogo desceu do céu e o devorou. Aí depois foi que o diabo foi exatamente lançado lá dentro. Isso é no final do milênio. Mas para nós, milênio é 1000 anos. Mas eu quero dizer, irmão, que 1000 anos para Deus é como um dia. É como nós tomamos café e jantamos à noite. É esse espaço. 1000 anos para Deus é como um espaço de dia para nós. Então não é tão demorado. Então 2000 anos, 2 dias. Para Deus é como se fosse 2 dias. Para nós é 22 séculos, né, irmão? Século 21. Chamado 21 vezes 100 anos. Aí anos é demais. 21 geração. Depois de nós nasceu 20, lá e vem. Um viveu 100 anos, lá vem mais 100 anos, lá vem mais 100 anos, lá vem mais 100 anos. Se tivesse vivo, aquele que nasceu naquela época estava com 2021 anos. Entendeu? Então nós vamos entender a palavra de Deus, Deus revelar e nós entender que a besta, o falso profeta, é exatamente o mundo, as chamadas religiões, os pregadores falsos que têm se levantado, chamados de besta, chamados de falsos. Eles são
dirigido pelo diabo. O diabo é quem faz que eles façam a maldição ao coração da humanidade. Então aqui nós estamos vendo que ele já estava lá dentro, confinado, à vez de um falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, irmão. E todos aqueles que seguem o falso profeta, que seguem a vez, ou seja, as religiões, as falsas pregações, porque quando se prega o contrário da Bíblia, está levando a pessoa à perdição. Quando nós ensinamos o Evangelho, as pessoas vão aceitar aquilo que estão dando. É por isso que é bom, a Bíblia diz que nós devemos vigiar e não aceitar exatamente toda pregação. Ou seja, que nós não sejamos escravos de um homem. Porque o homem ele é o líder, vou dizer, você tem de me atender. Eu falei, não, atenda Jesus, atenda a Bíblia. Se ele pregar a Bíblia, aceite. E se ele não pregar, não aceite. Por quê? Porque tanto o falso como a besta, eles vão estar lá, na perdição. O falso profeta, eles serão lançados no lago que arde com fogo de enxofre. Isso é a segunda morte. Então nós vamos, para nós terminar, nós vamos ler aqui em seguida esses 5 capítulos aqui do julgamento, e nós entendemos. Em seguida observei um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não foi achado lugar para eles. E vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então abriram-se um outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pela observação do que estava registrado nos livros, e de acordo com as suas obras realizadas. O mar entregou os seus mortos, o mar entregou os mortos que jazia nele, e a morte e o Hades entregou os mortos que nele havia, e um por um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram atirados no lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Está vendo, irmão? Aqui vai entrar a ressurreição dos condenados. Chama condenado, é os que não foram absolvados, né? Porque Deus observou, ele levantou, restituiu você, a mim, que aceitamos, tá? Então recebi um corpo, eles não receberam. Agora ele recebeu um corpo para quê? Para o juízo, para ser condenado. Então nós estamos vendo aqui algo importante. Tudo aquilo que fazemos no corpo vai ser julgado. Só que a diferença, irmão, é que tu, antes desse julgamento, o que tu faz? Senhor, eu pequei nesse corpo, eu fiz coisa errada, eu te peço perdão, eu aceito a Jesus. Aí a Bíblia diz que nós, os santos, somos justificados pelo sangue do Cordeiro, pela fé. Então nosso julgamento aqui exatamente se encerra. Por quê? Porque esses que vão ser julgados é que eles têm um pecado ativo, estão ativados, morreram, mas o pecado está ativo, porque eles não aceitaram que Jesus apagasse. Eles estão fora do livro da vida. O nome deles estão escritos nos livros, no plural. Livros, são vários livros. Como o nosso corpo, ele forma livro. A mão forma um livro que a mão pega para matar, o pé forma um livro que leva o homem à destruição. Então todo o nosso corpo forma livro, prazer, aquilo que nós vamos fazer, então está no nosso corpo. E o nosso corpo só pode receber o perdão pela fé em quem? Em Cristo Jesus. Então aqui nós estamos vendo 1000 anos Jesus pregando,
né? Jesus reinando, e nós aqui hoje, ele veio, ele pregou, ele sempre está fazendo parte das duas coisas, né, irmão? Nesse tempo agora ele fez parte, no tempo do milênio ele está fazendo parte, no tempo de Adão ele fez parte. Jesus sempre esteve ao lado da sua criação, sempre ele esteve ao lado da sua criação. Então, aqui eu até observo trono, não vai ter terra. Olha aí como a revelação que eu via, tá, meu irmão? As pessoas ficavam no ar, perto daquele arco-íris. Tem tudo a ver, né, irmão? Ele saía da terra e ia para os ares, ficava no ar. Olha só como Deus me revelou e está dentro da palavra de Deus. Aquelas pessoas saíam da terra e subiam e ficavam no ar. E a Bíblia diz que aqui se soma a terra, o mar, não tem que se segurar, mas só o trono e aquele que estava sentado chamava um por um. Já pensou quantos milênios de dia dá? Quantas nações todinhas se julgaram um por um? Mas Deus é Deus, nós não entendemos esse mistério, mas a Bíblia diz que ele vai julgar um por um. Aquele que não tiver escrito o nome do livro da vida, que a vida é Jesus, que não tiver escrito, porque o próprio João na revelação disse, João chorava muito, e o anjo dizia, João, por que chora? Chora tanto. Ele disse, porque eu não vi ninguém digno de abrir o livro da vida. Aí foi o anjo disse, eis o Cordeiro de Deus, que abre, que é digno de abrir o livro da vida. Olha aí, eis o Cordeiro de Deus, que é digno de abrir o livro da vida. Então esse livro da vida é agora que nós colocamos nosso nome nele. É agora que a gente observa a pregação da palavra. Aí diz Jesus, eu quero me reconciliar. Jesus, eu quero te aceitar. Isso quer dizer, o meu nome está sendo escrito no livro da vida, por a minha fé, pelo meu professar. E Jesus, quando ele abriu o livro da vida, lá está lá o nome da Célia, né? Aí está lá o nome do Gilberto. Olha eu aqui, Gilberto não está aqui, né? Por quê? A época, o esposo, né? Então ali, Priscila. Ninguém sabe qual que vai primeiro, mas vão citar, vão ver lá. Mas está no livro da vida. Quando foi que você botou agora? Você botou agora, porque Jesus disse, tudo aquele que professar diante dos homens, diante dos anjos do meu Pai, eu professarei. Ou seja, ele confirma, ele é o livro da vida, ele é a vida. Então, a pessoa tem que entender a palavra para poder dizer, eu quero Jesus. Eu quero entregar minha vida, porque Jesus já nos chama toda hora. Eu quero fazer parte da vida, eu quero entrar na vida, porque eu quero entrar na primeira ressurreição. Amém, irmão? Então é aqui que eu estou mostrando o milênio. É muito bom esse versículo, tá? Os cristãos reinaram por 1000 anos. Agora, o versículo primeiro está dizendo, tá? Se você quer ser crente de 1000 anos na igreja, aceita Jesus agora, viva, porque com Jesus você vai passar mais 1000 anos reinando. Só que você lá já está salvo, você lá já é glorificado, tem mais perigo, tu já confessou, já passou por prova, já está lá. Aí tu já teve a ressurreição, encontro do Espírito com o corpo, está lá Jesus, e você vai ficar numa área separada dos que nascem. E os que nascem, deixa eu dizer para vocês, irmão, aquelas pessoas que vão nascer na época do milênio, que eu disse aqui quinta-feira, eles vão ter um testemunho. Como? Eles vão ver os santos glorificados, que vão para o seu lugar, aonde eles vivem,
eles passam na parede. E as crianças e aqueles que estão lá vão dizer assim: como é que eles passam nessa parede? Eles vão lá e ficam barrados, que nem nós barramos aqui. Aí os pais vão pregar, dizer: para vocês serem que nem eles, vocês precisam confessar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Você aceita Ele, aí você vai passar exatamente como eu disse aqui que no milênio tem o sacrifício, que é como o batismo, que é como a ceia de hoje. Aí diz: quando você fizer essa confissão, você diretamente é translatado. Ou seja, eles não morrem. Eles já porque já estão com Cristo, está lá. Aí eles não morrem, é os que nascem no milênio. Aí então eles, naquele momento, eles vão ter um corpo, porque o corpo deles é natural, tá? Não está tendo pecado, mas eles têm a consciência do pecado e têm de confessar. Então, naquele momento que eles confessam, aí eles ficam com o corpo glorificado e já passa. É aqui na Bíblia com referência do Velho Testamento. Novo Testamento tem referência para isso. Mostrando aqui, eu até mostrei as referências do tempo da morada do milênio. Porque os glorificados é os que são salvos, é os que já partiram, foram ali juntados o Espírito, o corpo, e já são glorificados, que nem Jesus foi glorificado e passava pelo aparelho. Tem uma pessoa dizer: como é que ele passava? Jesus não passou pelo aparelho quando os apóstolos estavam ali, Tomé estava lá dentro, Jesus não foi chamar a atenção de Tomé, na verdade. Então, quando eles estavam todos juntos ali, aí Jesus chegou. Eles olharam, aí Jesus foi direto para Tomé. Aí chamou e disse: Tomé, eis aqui, ó, minha mão estava furada, porque estava no mesmo corpo. Eis aqui o meu peito, ó, pega tua mão e bota em cima, Tomé. Aí Tomé botou. Mas Jesus não tinha passado pela parede, porque Jesus era glorificado. Ele estava ali, entendeu? Com o corpo já preparando, mostrando que nós vamos ter um corpo daquele. É o corpo glorificado. Enquanto não for glorificado, não tem a vida eterna. Só depois da glorificação, e é pela fé. Então agora nós estamos buscando esse corpo glorioso. Se nós não desistir, se nós não ficar para trás, nós moramos aqui e morremos aceitando totalmente a Cristo até a morte. É por isso que Jesus disse: aquele que vencer até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Né? Então fique de pé. E é profundo aqui. Eu trago aqui essa passagem porque ela é muito profunda. Isso aqui é bom, sabe como? A gente sentada aí nas cadeiras e a gente, cada qual com a Bíblia na mão e fazendo essas passagens tudinho. Quando você recebe tudinho, irmão, é maravilha para você entender o que Deus tem tão grandioso preparado para nós. Porque quando a gente entra numa igreja e não tem nenhum ensinamento, as pessoas até se desviam, né? Não se desvia. Ele não aceitou porque ele não recebeu o entendimento. Mas eu estou dando esse entendimento e mostrando para você que você agora, para viver o milênio, precisa viver agora em Cristo, que vai estar lá com Ele, tá? Então nós estamos fazendo uma pregação agora, porque Jesus não está aqui literalmente, mas nós vamos ver Ele espiritualmente pela fé. Aí eu digo para os irmãos, a dos irmãos fica atentos, felizes, e o diabo não vai querer derrubar vocês, sabe por quê? Pode até querer, mas vocês estão seguras em Cristo Jesus, nosso Senhor, não é verdade? Então vamos orar agradecendo nosso Deus, porque Ele é bom e maravilhoso, tem nos dado essa palavra poderosa para o nosso coração ficar bem avivado e alegre em Cristo Jesus. Soberano e eterno Deus e Pai, aqui está, Senhor, tua palavra escrita, ó Deus, porque Paulo diz que toda escritura é divinamente inspirada. E se aqui, Pai, essa inspiração veio ao nosso coração, e é para nós viver uma vida
bem abençoada, sustentada, com segurança, com fé no Senhor, para que naquele dia nós esteja lá no milênio, naquele dia nós esteja com o corpo glorificado, nós esteja com Cristo, porque o Senhor Jesus, Ele ressuscitará, assim todo aquele que morrer, que sair agora do corpo, separar, for guardado como nossos antes queridos, eles vão ser ressuscitados, participantes da primeira ressurreição, ali no milênio, estaremos vendo todos que ali, aleluia, foram salvos, no nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do teu Filho amado, abençoa a tua igreja, abençoa nossas vidas, alegra o nosso coração, que possamos ter essa graça de avivamento do nosso coração, que é a alegria da salvação pela fé, que a igreja, os irmãos, Deus seja eles abençoados, os irmãos que estão ouvindo, seja eles regenerados, renovados, restaurados, abençoados, que o teu Espírito, Senhor, que não tem acepção, o Espírito Santo quem faz essa obra grandiosa em nossas vidas, é quem faz a transformação nas nossas vidas, é quem faz, Senhor, uma nova criação dentro do nosso coração, chamado de criatividade do Espírito Santo em nossa vida, para nós viver um tempo difícil, mas um tempo confiante no Senhor, que possamos estar na igreja, Senhor, qual é onde colocamos nosso pé ali no aterro para aprender, como aqui os irmãos ouviram, aprenderam, são fortalecidos, e o teu Espírito Santo sustentará eles nessa palavra grandiosa que veio descendo do alto do Pai das luzes, abençoando todo o nosso entendimento, nosso coração, em nome de Jesus. Nem tempo tão difícil, mas o Senhor é grande, está vivo e vem edificar assim a nosso coração, em nome de Jesus. Leva o teu servo, tua serva, todos para casa de paz, como em paz eles vieram, e que nós possamos, Pai, assim fazer o que o Senhor coloca no nosso coração, que é ler a tua palavra, e assim estar vivendo a vida abençoada em obediência pelo Espírito Santo, todos os dias da nossa vida, que nós vivemos na terra, seja avivado pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Que o Senhor dê a vitória ao teu servo, tua serva, a Priscila, Deus, que tem uma casa nas tuas mãos, Senhor, ela necessita, ela precisa, e que por aí o Senhor entre com essa misericórdia, dando a ela, Senhor, essa dádiva, pois tu é bom, tu é maravilhoso, tu é um Pai amoroso, o Senhor ama abençoar, ama alegrar, ama assim fazer esses milagres grandiosos na vida do teu servo, da tua serva. Sempre o Senhor é grandioso para conosco, em nome do Senhor Jesus. Que hoje a glória e a honra suba como um cheiro suave às narinas do Senhor, e Ele seja adorado, glorificado por todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, que seja Ele levado uma noite de paz, uma noite abençoada, uma noite maravilhosa. Tudo isso no nome do Senhor, e o teu Espírito faça todos os dias essa graça na nossa vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Então, quinta-feira estarei aqui, mas Deus ainda não me deu a mensagem, mas eu creio que daqui para lá Ele já vai me dar, viu? Graças a Deus. Que agradecer os irmãos, que Deus abençoe aí os irmãos aí o Tiago, né? Tá aí na bênção, Maria do Livramento, Deus abençoe, viu, Maria? Você é uma bênção de Deus, Deus te abençoe.